A partir de agora, o programa Tá na Pauta, espaço de diálogo, de conversação, aqui dentro do Temática, de todos os dias, de segunda a sexta-feira, das 11 ao meio-dia, cada dia com um convidado especial, né, diferente, e hoje um programa especial também, junto com um convidado que é tradicional aqui das sextas-feiras, que é o psicólogo clínico Rogério Camargo de Carvalho, mas também trazendo outras visões sobre o tema do combate, o desafio do feminicídio, que assim é assustador o que a gente está vendo no início desse ano de 2026, né? Vem uma construção, embora os números gerais eles diminuíram, aqui no estado do Rio Grande do Sul é impressionante a quantidade de feminicídios que aconteceram já só no início de 2026. Enquanto os meus convidados, eu já vou apresentá-los devidamente, né? O Rogério já mencionei porque ele é tradicional, mas enquanto eu apresento aqui, já quero fazer um convite a todas as pessoas que estão conosco para participarem aqui da programação direto também pela live no Facebook. Então, nós temos aí o rádio, que é tradicional, 560 no AM, 79,9 no FM, e também, obviamente, nós estamos disponíveis nas outras formas de entrega. Nós temos aí agora, desde então, a possibilidade de você estar conosco através do site entuaradio.com.br. Pronto, facinho, né? E também estamos disponíveis a partir do facebook.com/rede Tua Rádio. Eu vou começar hoje um pouquinho diferente, em vez de trazer o Rogério no primeiro, assim, no primeiro contato, porque ele é o convidado tradicional, eu quero apresentar a minha convidada especial, que é a Eremi Melo. A Eremi, ela é uma pessoa muito conhecida na militância sobre a questão do feminino, né? Dentro de um ambiente estritamente masculino, que é o meio metalúrgico, né? Hoje ela atua como secretária-geral do Sindicato dos Metalúrgicos em Caxias do Sul, mas a Eremi, ela tem assim, faço questão de dar essa apresentação porque vai colocar num lugar importante. Ela já foi a primeira mulher foi a primeira mulher presidente do sindicato. Numa história de praticamente 100 anos, ela conseguiu romper uma barreira, né? E alguns anos atrás ela foi a primeira mulher presidente do Sindicato dos Metalúrgicos. Ela também foi a primeira mulher à frente da UIS, que na verdade é a União Internacional Sindical, representando também em âmbito internacional, né, as mulheres metalúrgicas, e é metalúrgica, é sobre isso, né? Sobre isso. Eremi, seja bem-vinda, bom dia. Então, bom dia a todos os ouvintes, enfim, que acompanham pelas redes sociais que aqui já foram mencionadas, e é um prazer estar aqui, nesse programa, e também dizer que é romper barreiras. De fato, o setor metalúrgico é um setor extremamente masculino, mas a nossa presença também faz a diferença, e isso faz Uhum. mudar a rotina também. A Eremi, ela está nessas funções de liderança dentro do movimento sindical metalúrgico, mas como eu disse, ela é metalúrgica, trabalhou em chão de fábrica, Sim, trabalha lá, né? trabalho. Tua função? Eu sou operadora de máquinas, mas Uhum. eu comecei, de auxiliar, na metalúrgica Abramo Eberle, que hoje é mundial, é a única empresa que tem aqui da Eberle. Então eu comecei de auxiliar de banhos, e depois hoje eu sou operadora de máquina, eu trabalho na linha de montagem, que a gente monta ilhós, né. Então eu tenho 35 anos de metalurgia, né, tenho bastante tempo, quase a minha vida, eu sou metalúrgica, e desde da década de 90, 96 eu faço parte da direção do sindicato, assumi várias funções, como presidente também do sindicato, e agora secretária-geral, aí para contribuir nessa luta das E mulheres. claro, eu fiz questão, Eremi, de você contar um pouco dessa tua trajetória de trabalho no chão de fábrica, assim que a gente costuma dizer, né, lá no Isso chão. lá no chão da No fábrica. chão de fábrica, porque por vezes as pessoas ouvem e dizem: "Ah, mas a pessoa tá não, a pessoa tá dentro, né, Tô então dentro, tem com tem lugar certeza. de fala". E agora sim trazer também, né, pra conversa aqui, o Rogério Camargo de Carvalho, ele que é psicólogo clínico. Oi, Rogério, bom dia, tudo bem? Estou sem áudio contigo, Rogério, tu tá com teu áudio desligado, talvez? Bom, Agora sim, agora sim. bom dia para as meninas aí. Bom dia. Bom dia, doutor. Bom dia, Rogério. Bom, a gente vai Eu vejo, começar. Pode falar, eu Rogério. vejo assim que tu tem um psicólogo, mas um ex-metalúrgico, né? Tem 20 anos no ramo de metalúrgico. Eu conheço chão de fábrica, né? Olha, E eu não fui cifreiro sabia. durante 25 anos, né? Ó, eu sabia, Eremi, que o Rogério tinha sido garçom, engraxate, sei lá mais o que, agora metalúrgico eu não sabia.
Sério, Sim, eu Rogério? conheci o Aurelino Dal Bosco quando a gente trabalhou na Grale. Ah, olha só, seu Abrelino, sim. Olha aí, ó. Grale Olha que eu aí. conheci o Aurelino. Sim, eu acredito que seu Abrelino, ele ainda é o nosso sócio vitalício no sindicato, apesar dele atuar na Volta e meia ele Na Po aparece no na programa Popex, aqui. né, é, na Popex. é. É isso aí. Que legal, que legal. Olha, mais um, né, metalúrgico. Isso. Aí E só que tu não sabia, né? Então tem 2 com lugar de por que que a gente está trazendo também essa visão dentro do ambiente de trabalho? Eu quero começar dando aqui alguns ganchos que são bem importantes para a gente entender como funciona o tecido social. Todo mundo já sabe, todo mundo já ouviu falar que quando acontece um caso de violência com crianças e adolescentes, normalmente o Rogério, Eremi, sociedade, acaba que isso aparece na escola. Que é o lugar onde as crianças passam o maior tempo. Com a mulher, muitas vezes acaba que o lugar onde desponta na vida adulta é no trabalho. É no ambiente de trabalho, né, Eremi? infelizmente, a exposição nossa, a nossa ida para o mercado de trabalho e principalmente nas áreas, enfim, nas áreas aonde comporta várias, homens e mulheres, e a gente passa por vários, constrangimentos, assédio e violência mesmo. Então, e a gente vive um período que talvez, eu costumo dizer, talvez seja pelas leis que a gente conquistou, que isso começa a vir muito, parece que é muito que vem à tona, não, mas é o acesso que as pessoas têm às informações e às denúncias. Então, isso aumenta, aumenta e a gente tem que precisar fazer uma reeducação da onde, do espaço que a gente está. E a gente costuma dizer, a gente não, nós mulheres no mês de março, no 8 de março, nós não queremos receber flores. Nós queremos ser respeitadas no lugar aonde a gente está. E, infelizmente, com isso, com a nossa ida para o mercado de trabalho, a violência aumentou muito, do assédio moral, do assédio sexual, do bullying. Então, tem várias situações que acontecem no mundo do trabalho, dentro das empresas, em qualquer ambiente, infelizmente. Gente, alguns dados aqui, que são factuais, né, os casos de feminicídio no Rio Grande do Sul em 2026 mostram um cenário alarmante de crescimento, embora, como eu disse, né, os dados nacionais eles mostram uma redução histórica, mas no Rio Grande do Sul acontece um fenômeno contrário, né, ele vem crescendo. Até o momento, aqui no Rio Grande do Sul, são 23 casos de feminicídio. O aumento de 53% nos casos em comparação com o mesmo período de 2025, mostrando que janeiro foi o mês mais Mais crítico, violento, né, mais mais crítico. crítico. Impressionante o que tem acontecido. Eu vou permitir aqui primeiro a Eremi fazer uma primeira análise, né, de tentar entender esse fenômeno, porque enquanto os números historicamente eles mostram um certo declínio no Brasil e no mundo, parece que aqui no Rio Grande do Sul aconteceu alguma coisa contrária. O que a gente pode entender desse cenário, Eremi? Então, na nossa avaliação, a gente acredita que assim, ó, tem algumas coisas muito que chama atenção. Uma, a maioria dessas mulheres, ou elas tinham medidas protetivas, né? E não foi de fato feito todo o mecanismo que precisava ser feito. Por exemplo, tornozeleira eletrônica, que o Estado tinha e não colocou nessas pessoas. Ou também, essas pessoas que cometeram esses crimes, eles não foi acompanhado ou eles tiveram aquela questão que eu não sei, de repente, não acompanhou de fato essa questão da tornozeleira. A outra coisa é o fato do não. Nós mulheres em várias situações, principalmente de violência, para alguns homens, e talvez o psicólogo possa trazer isso, o nosso não é absurdamente o fim para eles. Nós não podemos dizer não. Então, essa questão do patriarcado, dessa educação do meu, que eu sou do fulano, dessa propriedade, dessa questão, é muito presente ainda na nossa vida. Então, isso leva a esse tipo de violência. A outra coisa que a gente fala é a própria questão social. A gente vê que, infelizmente, na rede social hoje, isso é muito de ter inúmeras pessoas que fazem programa, e isso apareceu,
de como, tipo, matar mesmo as mulheres. E isso leva a sociedade a cometer esse tipo de coisa, a nos eleger como violência. E eu tenho uma fala também que eu falo o seguinte, que depois da pandemia, a gente viveu o pandemônio, que foi muito uma fala, assim, que suscitou essas pessoas. Porque, por exemplo, aqui eu não, não é uma questão dessa ou daquela, mas é a fala em si. Quando um presidente da república fala que o seguinte, que quando ele teve uma filha, ele deu uma fraquejada, isso é uma fala muito forte contra nós mulheres. Ou então, você não vai ser estuprada porque tu não merece, ou porque tu é feia. Isso é outra fala também que fortalece um setor que realmente elegeu as mulheres para violentar. Então isso é um modo, é um mecanismo que vem então o seguinte, então a fala de alguém que está no poder, que tem um poder, ela é muito forte nesse aspecto. Então a gente passou a negar o papel das mulheres na sociedade, que a mulher pode ir, que a mulher pode estar. Então essas coisas, para a gente contrapor a isso, é muito difícil. Então isso levou o aumento dessas questões todas, de que alguns, eh, acham que nós merecemos ser violentadas, assediadas, que nem no mundo do trabalho, que a gente ouve todos os dias, o assédio moral, o assédio sexual, que o assédio moral são várias coisas, são as palavras ditas todos os dias, repetidas. "Ai, porque tu é assim, porque", ou porque tu tá com essa roupa, ou porque tu tá assado, porque quer ver, as meninas chegam lá no sindicato e dizem assim: "Não, porque o cara me assediou, mas eu acho que é porque eu estava com tal roupa". Qual a roupa que tu trabalha na empresa? Tu trabalha de guarda-pó e de macacão. Então não se sinta culpado, não é o problema, eu posso estar de vestido, ninguém tem o direito de me tocar ou fazer qualquer coisa. Então, assim, então às vezes, no primeiro momento, as mulheres, quando elas chegam, elas se sentem culpadas. Nós, tu vê, nós temos no século XXI e nós ainda achamos que a nossa roupa é que provoca. Não, não é isso. Nós não podemos entrar nessa. Então, porque dentro da fábrica, dentro da metalúrgica, e o doutor sabe, a gente trabalha de guarda-pó, de macacão, as mulheres que soldam com, sabe? E como que a gente ainda é assediada desse jeito? Então o problema não é esse. O Uhum. problema não é a roupa, não é o vestimento, não é isso, é um problema social da sociedade que a gente precisa, combater e avançar para que isso acabe, para que as pessoas possam viver humanamente bem, em parcerias e sabe, que o não seja não, é não e pronto, Uhum. sabe, Perfeito. nesse sentido. Deixa eu aproveitar, Rogério, hoje eu vou fazer um desafio aqui ao Rogério. O Rogério, neste programa aqui, Outro, mais um. Neste programa especial, Rogério, a gente vai evitar, vou te pedir, por gentileza, que você é, evite a sua opinião pessoal e sim realmente a visão do profissional, porque o Rogério a gente sabe, assim como outros vários homens que a gente conhece, Eremi, que não são assim. Sim, Mas eles lógico, eles não são a maioria é o contrário. é o Então, não contrário, não adianta exato. alguém que não é assim dar É, opinião, porque não vai se representar os homens, tá, Rogério? Então, é menos a opinião do profissional ok. do homem, no Rogério, homem. e mais um olhar profissional sobre tentar entender de onde vem, como é que se perpetua, né, essa questão da violência masculina contra o feminino. Porque é disso que a gente tá falando, né, Rogério? É a fragilidade feminina diante de uma força masculina instituída, sistêmica, que acaba gerando essas E relações to milenar, né? E milenar. Tá contigo a palavra, Rogério. Esse é milenar. O Dr. Peter Ruder, ele foi procurar um livro que falasse de um assédio sexual por pessoas em posição de poder na Universidade de Nova York nos anos 90. Ele não encontrou. Daí ele escreveu um livro, Sexo na Zona Proibida. Quer dizer que até os anos 90 não existia livro que falasse disso. Só para fazer um registro. Dr. Peter Ruder, Sexo na Zona Proibida. Outro detalhe é que a mulher conseguiu no Brasil mostrar sua barriga grávida durante a ditadura militar dos anos 70. Se não me engano, foi a Leila Diniz. Queriam prender Uhum. ela e bater nela, né? Isso existe.
Uhum. Tá registrado. Sim, são E tabus, né. são Eremito tabus pode falar em qualquer momento, o Tá. Rogério também pode falar em qualquer momento, Sim. tá. Tá aberto os e microfones de vocês. a gente tem que uma coisa tem que deixar bem claro, Beverly, se tu for avaliar essa defesa da mulher, se tu for na Constituição brasileira, direitos iguais da mulher na Constituição de 88, o que sugere isso? Direitos iguais a partir da Constituição de 1988. A Uhum, impressão que antes não tinha, ou uhum. era muito camuflado. E depois, o homem matava em defesa da honra, o caso mais famoso no Brasil, né? Sim. Da, da rainha lá de Minas Gerais, né? O caso do Doca Street, se não me engano, que é diretor de um jornal, né? Então, nós tem casos no Brasil que estava registrado e se criou-se muito pouco ainda. Eu sei que a gente tem muito caminho a seguir, mas se criou muito tempo, muito pouco em tempo de Constituição e leis que protegem. Eu estou vendo assim, ó, que uma câmera de vídeo num prédio dentro do elevador não está inibindo o cara em encher uma mulher de soco. Isso a gente vê todos os Mas dias. viu, doutora, assim, eu costumo também dizer que o seguinte, infelizmente nós no Brasil nós temos muitas leis, né? Mas É, ainda elas estão no papel, mas não tá na nossa vida. então a gente está sendo muito relapso, sabe? A coisa está andando devagar em todas as esferas, judicial, política, local, sabe? De proteção da mulher. Está muito devagar. Eu vejo assim, no momento que o cara fez uma agressão para a mulher, ele não tem que usar tornozeleira eletrônica, ele tem que ir direto para a cadeia. Dali um ano ele sai para responder. Sinto muito. Porque o que se vê é que os caras voltam para matar a mulher em casa, mesmo com tornozeleira. Esse dia teve um ali que entrou dentro de uma casa, se não me engano foi no Espírito Santo, com as ferramentas para invadir a casa. Mas o que é isso? A lei não adiantou? A lei está muito fraquinha ainda. É bem, Por quê? Porque é feita por homens. Nós precisamos de mais mulheres enganjadas. Tem poucas mulheres. Outro detalhe que eu fui esse tempo, Beverly, eu até falei aqui no programa, que eu fui num encontro sobre esse assunto, pela UX aqui em Torres. Tinha pouco homens. Tudo que é evento que fale sobre isso, convide os homens para ir. Além de convidar as mulheres, convide os homens também. Tem que ter uma ressonância e espalhar isso mais rápido. Tu Deixa eu verifica que trazer houve uma aqui. novela Uhum. onde o cara batia na mulher de toalha. Isso faz 20 anos. Parece que não ganhou terreno a defesa, Sim. nem na A mídia. gente sabe, né, Rogério e Iremi, vou pontuando algumas coisas aqui para a gente ir avançando, senão a Certo. gente fica só, trazendo fatos que a gente já conhece, né, mas a gente precisa Sim. aprofundar eles, né. Quando o Rogério diz que uma novela, as leis não são suficientes, a Iremi reconhece isso também, com a própria questão da tornozeleira, o uso ou não, o Uhum. acompanhamento ou não, enfim, o que a gente percebe e que o Rogério explicou é que a legislação, gente, a legislação ela vem para acompanhar comportamento, não é o contrário. A lei, ela vem para regrar um comportamento que já, ou seja, quando surgiu a lei, já existia um movimento social de não mais aceitação de Isso. uma mulher Sim, objeto, né? Que é disso que o exato. Rogério está falando. A Uhum. mulher deixou de ser um objeto, um bem da casa, um bem do marido, para ser uma pessoa autônoma. É isso que nós estamos falando, né, ela deixou Isso, de ser um um patrimônio patrimônio, exato. do Sim. marido para ser e E agora quando o homem recebe o não, ele está sendo interditado por uma mulher. Ele tem que estar consciente disso, que ela disse não. É uma interdição que ela está dando para ele, um agora limite. Rogério, nessa situação aqui, a Eremi também pode falar à vontade, viu. Nessa situação, que era o ponto que eu queria chegar, ok, mudou um comportamento, a lei mudou, as mulheres se colocaram num lugar que elas deixaram de ser objeto, o homem aceita, não aceita, mas aí é que tá a diferença, Rogério, por que que alguns homens, mesmo aceitando, não aceitando, não cometem violência e outros cometem? Por quê? Qual é a psicologia por detrás da eu tô falando agora da agressão. Em especial, essas que são contra a vida, que é a agressão física. Depois a gente vai falar das outras, que Sim, não anula, né. não anula, não. A gente tem três situações de nocividade aí. A gente tem o álcool, a droga e algumas situações espirituais que querem colocar a mulher sob submissão. A gente não pode ignorar isso. Uhum. Religião, tu quer dizer? Religião, Religião. Religião, fui isso. educado. Uhum.
querem colocar a mulher sob submissão. Teve E quando a inclusive, mulher deixa eu sai da deixa eu comentar submissão, rapidamente aqui, Rogério, teve uma delegada especialista em lei, Maria da Penha, delegada da mulher, no Ceará, se eu não me engano, que veio a público, eu não vou aqui mencionar porque, enfim, né, sim, eu também trabalho numa rádio que é uma rádio que tem um editorial, né, com espiritualidade, mas no caso, veio falar sobre uma determinada religião que só cresce, um movimento religioso que só cresce no Brasil, que era o principal motivo de mulheres vítimas de feminicídio no Ceará, porque elas chegavam para o seu líder religioso dizendo que estavam sendo vítimas de violência e elas eram incentivadas a voltar para casa e aceitar. É aceitar. Infelizmente isso acontece e no Ceará veio a público, mas isso a gente nota no cotidiano, no cotidiano. Eu tenho um episódio de uma pessoa, não vou dizer aqui, mas uma pessoa que ela liga para nós, que ela quer que a gente entre em contato lá no local do trabalho e que a gente diga que lá a pessoa tem que ser demitida porque ele tem um caso não sei o quê. Mas é ela que tem que fazer isso, não somos nós, entendeu? Então veja a fragilidade da pessoa na situação que ela tá. Ou seja, não consegue enfrentar o Não líder consegue religioso. não consegue enfrentar o líder religioso que existe com ela. Uhum. E outras que a gente escuta, a gente faz muita escuta, elas têm muito medo, da denúncia e além do medo com ela, né, com ela assim, mas geralmente ela fala assim: "Ah, mas é que lá eu sou da religião tal, eu não sei o que". Não, Uhum. aqui tu precisa pensar em você. Uhum. É em sim. você, É a vida, né? é a tua vida, é Uhum. você que precisa tomar esse cuidado. Tu vai continuar, na tua religião, aquilo que tu pensava, O nome independente disso, gente, é fanatismo e religioso. fanatismo, exato. Fanatismo, vamos dar nome certo, né? Nome certo, Nome aos a bois. gente tem que começar a dar nome certo para Isso. poder enfrentar, Não né, estou falando o nome do movimento religioso em respeito, em porque nem respeito. todo mundo é assim, mas a gente Exato. sabe que quando as autoridades começam a manifestar, existe o fanatismo religioso pode estar em qualquer religião. Então atente-se contra o fanatismo religioso, né? É, infelizmente. Rogério, para fechar, a gente falou da etimologia, né, do fenômeno da violência, da agressão. A gente sabe que talvez a agressão física, essa é uma pergunta que eu estou te fazendo, tá, Rogério? A agressão, eu sei de vários casos, inclusive aqui em Caxias do Sul, junto ao Fórum de Caxias do Sul, a doutora Eliane Tubiano, faz um trabalho bonitíssimo, né, querida? Ela começou junto com a Justiça Restaurativa um trabalho de homens que foram, né, enfim, estão cumprindo pena por violência contra a mulher, nas mais variadas formas, né? Estes homens, eles depois da medida judicial, eles são encaminhados, nem todos aceitam, mas são encaminhados para um programa que tenta fazer uma requalificação, uma reinserção no mercado, esse é o trabalho no fórum, e descobriram lá que muitos desses homens, Rogério, eles foram também vítimas de violência, ou seja, apanhavam dos pais, apanhavam, Sim. os pais deles apanhavam dos avós, a gente não está aqui querendo justificar, uma coisa não tem justificativa, mas pode ter uma história, né? Por que que uns cometem violência patrimonial, por que que uns cometem violência física, por que que uns cometem violência psicológica. As violências são diferentes, né? Mas a origem é a mesma? Essa é a pergunta, Rogério. A origem da violência é a mesma? Olha, Beverly, se for verificar assim, essa origem da violência, essa pergunta é a mesma, eu vou te dizer que sim. Uhum, Agora, por que que toda violência sofrida tem que ir em direção à mulher? uhum. Por que que o cara não enfrenta um homem na rua? Exato. Um policial? Um cara do exército, um cara da marinha, da aeronáutica? Por que que ele bate numa mulher? Se ele está afim de bater, chama um homem para briga, mas não agride uma mulher. Tá claro a força física. Tá clara. Perfeito. Entende? Respondeu. 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 É. Respondeu. Pode ser a mesma origem, mas a escolha. Tem aqui a questão da vulnerabilidade. Eremi, uma tua ponderação sobre isso. Agora a gente vai fechar o bloco, depois Uhum. a gente retoma, tá Sim. bom? Não, Tá. eu concordo com o doutor sobre essa questão da origem, que a origem é a mesma, né? E tem também isso que você fala, que muitas pessoas elas podem cometer violência exatamente porque elas também viveram num estágio de violência. Agora, veja bem, teve eu acho que foi uma, não sei se é advogada ou juíza também que falou
sobre a questão das violências. Na grande maioria das violências, assim, que levam à morte e coisa e tal, ela pega quase que todos os aspectos da sociedade, né? E também tem essa outra violência psicológica que pega uma outra camada da sociedade, mas de certa forma também leva a isso. E quando. E uma coisa que eu queria acrescentar aí, já que eu estou lembrando agora, tem um documentário no Netflix, chama-se Macho Esfera. Esses documentários tipo Macho Esfera eu já conheço há mais de 25 anos, e nenhum foi interditado, que é um estímulo à agressão da mulher através da mídia. Exatamente, é isso mesmo, doutor. Olha, então a gente tem que enfrentar todos os campos para a gente poder acabar com essa questão da violência. Da mídia, tem a mídia que informa e a mídia que desinforma, infelizmente. Então, Exatamente. tu vê, nós temos aqui num programa para informar, para dizer para a sociedade que esse tipo de coisa a gente não pode mais tolerar. E na contrapartida, tem gente apresentando programas de como cada vez mais cometer mais crimes, né? Infelizmente. Mas Exatamente. essa é a nossa luta. Gente, eu vou pedir licença à Eremi, que está no estúdio aqui comigo de forma presencial, ao Rogério, que fala de forma online conosco hoje no programa. Tenho que fazer o intervalo. A gente vai retomar tentando entender também um pouquinho como a gente pode se proteger, como a sociedade pode fazer proteção, o que a gente precisa saber sobre esse assunto, como o Rogério também pode nos ajudar, né? Como já sentir que aquele sinalzinho, aquele comportamento vai indicar uma situação violenta, porque as pessoas estão se relacionando de forma muito rápida, estão indo morar. Lembra dormindo com o inimigo? Isso está acontecendo de forma muito rápida em várias situações. 11h33, eu faço o primeiro intervalo, na sequência a gente já volta. Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Oi, aqui é a Ana. Ser associada à CDL Caxias tem transformado meu negócio. Minha empresa cresceu. Concedo crédito mais assertivo nas minhas vendas. Tenho opções de planos de saúde, telefonia. E olha só, o certificado digital é grátis. Ser associado à CDL Caxias é ter tudo isso e muito mais. Associe-se agora e descubra todas as vantagens que esperam por você. CDL Caxias, apoiando o seu negócio. 11h34. Tua Essência. Normalmente a noite é um dos momentos em que todos os questionamentos sobre os caminhos da vida vêm à tona. E aí é que as boas amizades são ainda mais importantes, pois basta uma palavra para nos confortar ou nos dar mais confiança. Por noites mais leves, o programa Tua Essência oferece companhia e amizade, de segunda a sábado, das 8 à meia-noite. 27 graus. Eu senti culpa. Eu senti medo. Eu senti vergonha. Eu senti raiva. Eu fui uma vítima. E você? Já se sentiu assim? Seja qual for o sentimento envolvido, pessoas expostas a situações de ódio, intolerância, exploração, catástrofes, fraudes e outros crimes são vítimas. E o que todas têm em comum são direitos. Informe-se e conte com o Ministério Público. Acesse direitosdavitima.mp.br. Uma campanha do Movimento Nacional em Defesa das Vítimas. Sonhar alto, dizer o que pensa, ter atitude e querer mudar o mundo. Se você é jovem, sabe como é. E sabe o que mais tem a sua cara? Votar nas eleições. O voto é a sua voz, é a sua mudança. Se você já tem 15 anos e completa 16 anos até as eleições, tire seu título. Procure o cartório eleitoral mais próximo. Participe, vote. Fazer a diferença é a sua cara. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. Meu nome é Rita. O Gabriel sempre disse que queria ser doador de órgãos. E no dia mais difícil da minha vida, eu disse sim. O Brasil é referência mundial graças a pessoas como a Rita e o Gabriel. Avise a sua família que quer ser um doador. O governo e o SUS estão do lado da doação de órgãos e do povo brasileiro. Doe órgãos. Você diz sim, o Brasil inteiro agradece. Saiba mais em gov.br/doe órgãos. Ministério da Saúde. Governo do Brasil. Flores da Cunha é a terra das boas compras e a Mostra Flores é o lugar. Moda, artigos para o lar, produtos coloniais, gastronomia, shows. Aqui você encontra diversão com gostinho de tradição. De 14 a 29 de março, sábados e domingos em Flores da Cunha. Compras e diversão para toda a família.
Entrada e estacionamento gratuitos. Esperamos vocês. Apoio STR Serra Sul, Emater, SDR, FETAG e Senar. Rede Tua Rádio. Temática. O que acontece é assunto. 11h37, de volta. Este é o programa Tá na Pauta especial de hoje. Na reta final do mês de março, a gente está fazendo um programa hoje com a Eremi Melo, né? Ela é secretária-geral do Sindicato dos Metalúrgicos. Ela é metalúrgica, enfim, ela rompeu uma série de barreiras, sendo a primeira mulher em várias situações, e por isso também ela teve a oportunidade de enxergar a mulher de perspectivas diferentes. Por isso ela é um lugar de fala hoje sobre esse assunto, combate ao feminicídio. Também o Rogério Camargo de Carvalho, que é o titular aqui das sextas-feiras, ele é psicólogo clínico, abrindo os microfones dos dois, retomando aqui o programa. Eremi, vou retomar com a Eremi, né? Nós tivemos entre janeiro e fevereiro várias denúncias de assédio em empresas, assédio que foram registrados, denúncias que foram feitas no Sindicato dos Metalúrgicos, foram 11, né? 11 só entre janeiro e fevereiro, a Eremi diz que tem mais, e entre esses assédios, alguns deles são sexual e alguns são moral. E quando são moral, muitas vezes também tem relação com a questão do feminino. Por que esse dado é tão surpreendente também? Olha, 11 é impressionante, não tem 2 meses? Eu particularmente, eu me assustei com a questão dos feminicídios, mas também com a questão dos assédios. Porque eu acredito que o feminicídio, ele nunca acontece hoje, o feminicídio, ele é um processo de violência que as mulheres sofrem, provavelmente os assédios, enfim. E um assédio muito grave, que eu disse, inclusive, esse assédio que me chamou a atenção, um assédio sexual, eu disse que foi um estupro não cometido. Porque quando um ser, ele solicita para a pessoa, manda foto das partes íntimas dela, ou ele manda das partes íntimas dele, isso é um estupro não cometido, na minha avaliação. Então, isso para mim foi o mais grave, mas teve outros, todos eles, tipo assim, de a pessoa se roçar na pessoa várias vezes, porque quando elas denunciam, não foi uma primeira vez. Geralmente, quando acontece isso, a mulher, assim, ó, a primeira vez, o cara, sabe, Se passou. Resbalou e bateu em mim. Daí, a segunda vez, tem o espaço para ele passar, mas ele passa justamente para se esfregar. Ou me bota a mão, ou me passa a mão, coisa e tal. Então, são várias coisas. Ou palavras também, que eu digo, como eu queria você assim, ou como eu quero você assado. Ou tu não faz isso porque tu é incapaz. Só que essas coisas são repetidas. E daí chega o ápice das pessoas, elas não aguentarem e vão falar. Só que quando elas chegam para nós, elas já chegam num estágio doente, psicologicamente. Então, elas já chegam lá, elas choram, elas já estão tomando medicação, elas já estão num auge, assim, assustador. Esse assédio que teve, ele foi 10 dias. A menina tinha 10 dias de trabalho. Uau. Ela ainda tem o fator, sou novata, né? Sou novata, e eu digo assim para ela, comigo não vai acontecer nada porque eu tenho 10 anos de empresa. Então, esse é o fator do poder. Não, porque comigo não vai acontecer porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. Então, essas coisas, então esses 11 assédios, tanto é que nós fizemos uma reunião com o sindicato patronal, que eu sou dos trabalhadores, e a gente fez uma reunião e a gente fez uma nota sobre isso. Só que nós achamos que só a nota não basta, nós queremos ir adiante. Então, a gente vai voltar a conversar, que a gente quer fazer um seminário para debater isso juntamente com o sindicato, com o Ministério do Trabalho, com o Ministério Público, com o próprio CIMEX, para a gente poder exatamente ver mecanismos de educar as pessoas e que o respeito no mundo do trabalho seja a palavra-chave. Que eu estou aqui trabalhando e eu quero ser respeitada. Se eu estou neste cargo ou estou nessa função, é porque a minha capacidade está além da minha exposição. E o meu corpo, ele é o meu corpo, é as minhas regras. A minha mão de obra está aqui para mim produzir. Agora é demais, né? Não está à venda e não está aqui para ser
fornecido nesse caso, né? Rogério, deixa eu trazer essa abordagem que a Eremi trouxe, que é bem interessante, que é a conotação sexual, né? Mais uma vez, a objetificação da mulher, né? Como um corpo feito para o sexo. Pronto, essa é a objetificação da mulher, feito para isso. Eu ainda ouço, Rogério, algumas pessoas dizerem o seguinte: são frases que a gente deveria romper com elas, né? Assim como a gente fez com a questão do preconceito racial, mas na questão sexual ainda não. A mulher que vive como prostituta, ela é uma mulher de vida fácil, como se a mulher, né, ela tivesse que gostar da situação. E a gente sabe também, Rogério, que tem aquela lógica, né, de que os ambientes corporativos já vem trabalhando há um tempo, que é o combate à liderança tóxica, que vem muito nessa linha, né? O líder tóxico que fala o que não deve, não, enfim, não tem bom senso para lidar com as questões humanas, mistura o que é contrato de trabalho com o que é vida humana, né, que não são coisas totalmente diferentes, né? E também aquela situação, Rogério, que agora vem a NR1. Agora, a partir de maio, né, as empresas vão ser obrigadas a praticar, ter ali a NR1, e que motivo de adoecimento são essas situações morais, sexuais e entre outras cositas mais, né? Então, pela psicologia, o que a gente, como sociedade, tem que fazer enfrentamento e como fazer para situações como essa, de uma liderança tóxica, de assédios, né, que acontecem no ônibus, acontece no trabalho, acontece na universidade, nem todo mundo sabe, mas um dos locais em que mais acontecem estupros no mundo é no ambiente universitário. Pasme. Infelizmente. Tem uma coisa acontecendo assim que a gente tem que olhar para isso. Ônibus estão com câmeras, carros, Uber, transporte, câmera, no trabalho tem câmera. Então, o homem, ele está sendo vigiado e a mulher está sendo protegida. Se ele ultrapassar isso, está registrado. E hoje tu pode registrar no teu celular, na câmera do teu brinco, na câmera do teu carro. Então, cada vez mais, o homem vai tomar mais cuidado se ele tem essa tendência, porque ele está sendo filmado. Desde uma câmera de vídeo, na rua, na sinaleira, sabe? Então, eu vejo que só isso não resolve, mas ajuda, tá? Mas eu acho que a gente precisa ir além, doutor, porque eu acho que Com assim, ó, certeza. Eu no só não devemos deixar de registrar isso, tá? isso, porque eu acho que a gente precisa ir além, porque a gente não pode, no nosso ambiente de trabalho, porque assim, eu vejo assim, o Big Brother é uma coisa, o ambiente de trabalho é outra, né? Porque o ambiente de trabalho ele é de relações humanas. Então, só que essas relações humanas, na minha avaliação, é que estão sendo desrespeitadas. Sim. Entendeu? Eu entendo o que tu diz. Eu só queria acrescentar que é mais um acessório que está a favor das mulheres. Tu entende? Que é mais um acessório. Que isso cria também uma defesa e ajuda. Tudo que tu vai ter uma câmera hoje, então o cara vai ter que se cuidar. Se ele é tendencioso, Sim, a mulher ela tem esse aporte um pouquinho a mais, que é o aporte de uma situação de mídia. Sim. Na verdade, o que o Rogério está falando, Rogério, é que existe um mecanismo de segurança. A gente não está aqui avaliando se ele funciona ou não, até porque a gente sabe que não funciona, né, Eremi? A verdade é esse, né? Não funciona direito. Eremi, pode falar. Não, então, eu acho que assim, ó, que nem nós aqui, por exemplo, na nossa categoria, exatamente por essas denúncias, porque assim, ó, quando começou o assédio aqui para nós, para eu tô falando enquanto categoria mesmo, assim, específica, não que não exista nas outras, mas nós aqui no sindicato, desde a pandemia, pós-pandemia, que voltou ao normal, a gente já começou a receber muito essa questão dos assédios na época, e nós criamos um canal de denúncia. Então, esse canal, as pessoas passaram a ligar e as coisas começaram a aumentar, entende? Então, isso vai chamando a atenção. Então, e algumas empresas, até algumas empresas têm, inclusive, câmeras no local de trabalho. E mesmo isso não inibe. Então, por isso que não inibe. Então, por isso que a questão das relações humanas, elas são importantes. Por exemplo, tem as empresas que têm os ônibus, enfim,
o transporte para as pessoas, e já teve, nas empresas que a gente tem, os diretores, eles já colocaram, os bancos da frente são específicos para as mulheres. São específicos para as mulheres. As mulheres não sentam na cozinha, como a gente costuma falar. A outra questão também que a gente está vivendo, como a gente foram muitas mulheres agora que estão no mercado de trabalho, que a gente fazia antes o trabalho de soldador, tu pode falar isso, não tinha mulheres que soldavam. Hoje Não tinha mulher soldadora. não tinha. O Hoje nós Senai somos. não dava acesso para as mulheres. Isso. Hoje não, hoje nós somos soldadoras, nós dirigimos empilhadeiras, então a gente está em todos os espaços, a gente não está mais só no administrativo. Houve conquistas, né? Houve conquista, exatamente, exatamente. As conquistas são nossas, da nossa luta, enfim. Mas mesmo assim, que nem a gente costuma dizer, mas mesmo assim, a quantidade de banheiro que tem lá na fábrica ainda continua sendo os mesmos da época que você trabalhou. Só que aumentou o número de mulheres e nós somos diferentes. Nós temos momentos na nossa vida, no nosso mês, que nós precisamos de ir mais vezes ao banheiro, porque nós somos diferentes. Então, esse diferencial nós precisamos tratar no mundo do trabalho. Né, com todos esses aspectos. E a questão do respeito, porque eu acredito assim, ó, que na época passada, eu acho que no século passado, por mais que nós não tinha tanto acesso como a gente tem hoje, eu não quero voltar para o século passado, mas tem alguma coisa do século passado que a gente precisa dizer. Eu tenho a impressão que a gente era mais respeitada. Eu tenho essa impressão. Mas o seguinte, o que não tinha? Nós éramos submissa, nós tínhamos que ficar em casa. Mas quando nós fomos para fora, só que nós não levamos esse respeito para fora. Quando nós chegamos lá no mercado, teve o desrespeito, tem a falta de segurança, porque hoje as nossas cidades, elas não foram feitas para nós. Porque nós vamos para uma parada de ônibus, a parada de ônibus é escura. Nós ficamos lá esperando o ônibus atrasa. Então, assim por diante. Então, tem várias coisas que ainda a gente precisa avançar muito nesse mecanismo. Nós passamos, porque hoje muitas de nós, mulheres, somos arrimo de família. Então, isso quer dizer que nós pagamos os impostos, que nós fizemos tudo isso, mas nós não temos essa contrapartida da política pública. Então, então todos os aspectos que a gente precisa avançar. E, logicamente, nós ainda, por tudo isso, e nós somos 23 a menos, 23 a menos, nós somos a maioria da sociedade, mas nós hoje somos 23 a menos que fomos tirada. E são 23 famílias que choram. A sua irmã, a sua filha, a sua mãe, que estamos sofrendo. E não é só a família, né? Quando alguém morre, a gente não é só a família direta, tem todo um círculo de relacionamento, né? A gente Eu diminui. queria fazer um registro que tem uma cidade, até vi essa semana, no Nordeste, que tem um ônibus específico de linha só para mulheres, né? Uhum. Na verdade, eu quero dizer, tem transporte, por exemplo, por aplicativo só para mulheres, etc. Tem. Exato. O que talvez nós estamos aqui falando é os mecanismos, avanços e retrocessos, né? Então, entre avanços, tem alguns reconhecidos, parabéns, ninguém está dizendo que não tem, ok. São insuficientes para a demanda? São insuficientes para a demanda. Temos inteligência suficiente, recurso hoje para melhorar? Temos. Por que não fazemos? Essa é a grande pergunta. Temos. Por que não fazemos? Vou dar um exemplo, Rogério e Iremi. Contei para Iremi aqui no intervalo que tem, não me recordo quais, não é um país, quais países usam a inteligência artificial para colocar totens, né, privados. Isso não tem nada a ver com o público. As prefeituras, os organismos públicos contratam empresas privadas que colocam lá câmeras, inteligência artificial que verificam naquela área se há algum movimento estranho. E essa inteligência artificial avisa a mulher na parada de ônibus, por exemplo, ó, tá acontecendo tal coisa em tal raio, em tal região próximo de você. Quer ajuda? E se quiser ajuda, aí sim aciona uma brigada militar, uma fiscal, porque, a desculpa sempre é essa, não vai ter recurso humano. Sim, mas nem tudo precisa ser humano, a prevenção pode ser feita de forma inteligente. Quer dizer, temos recursos. Nós ainda batemos na barreira de tentar fazer as leis que já existem, as coisas que já existem funcionar. Mas assim é na nossa casa, Rogério e Iremi. Se a gente tem um recurso, uma panela de pressão, minha panela de pressão para cozinhar feijão, mas ela não está cozinhando, você fica brigando com a panela de pressão?
Você não fica Não. Não brigando. fica. Não Não, fica, não você vai fica. Não resolver de fica. outra É. maneira, né? Então, se alguma coisa não está funcionando, a gente tem que resolver de outra maneira. São 11h51, Rogério e Eremi, nesta feita aqui, para a gente se encaminhando para o final. Quais são os sinais que a gente precisa ficar alerta agora, uma prestação de serviço, para que as mulheres fiquem atentas? Porque vai esperar que outras pessoas a defendam? Não. Então, a gente precisa saber quais são os sinalizadores de que aqui tem uma ameaça, que tem um risco nas mais variadas formas, para a gente ir se apropriando disso. Quem quiser começar, fica à vontade. Então, Eu vejo assim, ó, jamais permita que alguém te encoste a mão. eu concordo com essa aí. Empurrar, sabe? Colocar a Empurrar e mão. querer gritar. É, Falar mais alto. ninguém precisa falar mais alto nem bater. Esses tipos de sinais já é o suficiente para dar um É. basta. Não espere que ninguém te empurre ou te Exatamente. dê um tapa para você denunciar, porque é isso que eu falo. Feminicídio não é no ato, ele tem um processo. Então a Sim. gente tem que primeiro o seguinte, na relação, ó, falou mais alto, opa, gritou, não sei o quê, já não já é um sinal que não dá mais para continuar dessa forma. E Sim. a mesma coisa no mundo do trabalho. No mundo do trabalho, as pessoas têm que ter cuidado, porque eu não posso estar trabalhando e alguém vir me dizer assim, porque tu não fez isso, porque tu é burra, ou porque hoje o que que tu tem, ou hoje tu tá assim porque tu não fez sexo, ou porque ainda infelizmente tem esse tipo de coisa. Então, não ouça isso calada. Primeira palavra disso, denuncie, porque isso é assédio. E o assédio pode levar a outras questões que acabam deixando a pessoa doente, que infelizmente as doenças psíquicas relacionadas ao trabalho. Boa, Eremi. Olha, e que mais homens também, mais mulheres se enganjem nessa trilha, né? Exatamente, a luta da Falta emancipação. muita gente ainda participar. É isso, que a luta da emancipação das mulheres, ela passa pela emancipação social. Então essa luta é nossa, de homens e de mulheres, que nós Sim, queremos uma outra sociedade, né, Rogério? Não essa. sim. Eu vou. Nós temos que parar com aquela brincadeira irreverente, dizer, segura teus cabritos que eu seguro minhas cabritas, sabe? A gente tem que parar com essas irreverências de caceta e planeta e levar mais a sério. Exatamente, é outra coisa. Em briga de marido e mulher, nós vamos colocar a colher. Uhum. Outro detalhe que eu vejo assim, que os homens são muito grosseiros e incivilizados, vou chamar assim, de toda mulher que não concorda com ele chama ela de louca. Ah, Isso é muito comum na área. Chamar a mulher de doida, de louca, doida varrida, sabe? Criar esse estereótipo para agredir verbalmente. não, e geralmente principalmente eu no meu trabalho, né, e na minha função que eu exerço, geralmente quando uma mulher fala mais alto, porque às vezes em determinadas situações, numa reunião, tu precisa falar mais alto para ser ouvida, daí também tu é tratado, ai, nossa, o que que aconteceu? Que tu tá gritando. Sabe? Então também tu tem que entender que às vezes é necessário tu falar um pouco mais alto. E não é agressividade. Agora, contrapartida daí é normal. Então, essas coisas, esse tipo de Sim. coisa que você traz é bem importante mesmo. Tem que parar com isso. Isso não é mais brincadeira, não faz mais parte dessa sociedade. E eu acho que quando os homens passam a ver isso que é mais importante, não aceitar mais esse tipo de brincadeira. Sim. Isso não é brincadeira. Um sinalizador que eu quero trazer aqui, porque no lugar de mulher, obviamente, a gente também percebe, presencia, né? É um sinalizador que ele é muito sutil, porque tem coisas que são bem claras, né? Chamar de louca, enfim, fazer com que a mulher fique menor em relação aos outros ambientes de trabalho na família, fazer demérito para ela, a gente já meio que vai entendendo. Agora, tem coisas que são muito, 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 muito sutis, que é, por exemplo, você tá, mulheres, né, num lugar conversando, tem homens, e aquela mulher não consegue falar, ela não consegue. Quando o homem vai cortando muitas vezes a fala daquela mulher, já é um sinalizador que aquele é um ambiente tóxico. Não tem violência, você não precisa ficar ali, não, mas você já sabe que ali tem uma toxicidade que é importante a gente se dar conta. Eu vou contar rapidamente para vocês. Fiquei sabendo, Rogério Eremi, durante a festa da uva, uma pessoa conhecida minha, que tem uma loja de peças de roupas, né? Lá no vestuário, Rogério e Eremi, algumas mulheres foram lá comprar com o seu dinheiro, cartão no seu nome,
Pix com o seu nome, e quando esse companheiro delas chegava, não foi nenhum nem dois, era muito comum, chegava lá, porque não tinha paciência de esperar, chegava lá, não, tu não vai levar tal coisa porque é muito caro. Com o dinheiro dela, com a escolha dela. E o nome disso chama-se violência psicológica e patrimonial. Exatamente. As duas juntas. As duas juntas. As duas juntas. Outra, no mesmo ambiente, a mulher botou uma roupa, foi mostrar, chamou ele para mostrar. Olha, eu gostaria de mostrar o que tu acha. Tá horrível. Tu tá feia, tu não vai levar isso aí porque tu tá muito feia. Né? Então, veja que o nome disso é violência psicológica. Mais uma vez. Então, a gente precisa dar dando nomes para isso, né? Então, tu imagina, se uma pessoa falar isso para a companheira dele, no público, que é a companheira dele, que é a mãe dos filhos dele, ele fala isso, tu imagina no privado. Sim. Tu imagina no privado. Então, esse tipo de coisa aí tu não pode aceitar. Tem aqui uma ouvinte, ela me pediu para não identificar, então não vou falar o nome dela, mas é uma ouvinte aqui da rádio. Ela contou um caso aqui pelo WhatsApp, que ela tem uma pessoa conhecida de uma determinada religião, que a gente falou sobre as questões, né, do fanatismo religioso, e essa pessoa era um homem, né, líder religioso dessa determinada religião, que eu não vou dizer qual é aqui, porque, enfim, a gente não quer. Não tenho méritos para ficar falando o nome. É o caso que ela está contando aqui, não representa toda a religião, isso que eu quero dizer. Então, essa pessoa era um líder religioso, discursinho tranquilo, vozinha suave, sabe aquele discursinho bonitinho, delicado, Chegava em casa para almoçar ou jantar, amo o casal da religião. Se ele não gostasse da comida, ele pegava as panelas e jogava na parede. Mas ele não batia nela, ele só jogava as panelas na parede. Essa mulher vivia em constante violência doméstica e não sabia. É isso, né, Rogério Eremi? Infelizmente, ela vivia em constância, exatamente, a violência. Então, tu imagina como que... imagina nós aqui. Eu, por exemplo, sou muito ruim de cozinha, mas... Enfim, sempre alguém faz. Eu não gosto de cozinhar, mas enfim. Agora você imagina, porque fazer comida é um ato de amor. É uma dedicação, a pessoa pensa aquela comida. Aí, de repente, ela tá lá toda carinhosa, daí chega uma pessoa, pega a comida. Como que eu fico. Depois disso, o que aconteceu com ela? Sim. Como que ela vive hoje? E uma coisa importante, né? Hoje nós já atualizamos os motivos pelos quais nós casamos e decidimos morar com alguém, viver com alguém. Ninguém se casa para que alguém faça comida para si, para que lave sua roupa. Não importa se é homem ou mulher, não importa. O homem nem a mulher, ou que a sustente, não é para isso. As pessoas casam porque elas querem partilhar a vida. Né? Por amor. Então, a gente tem que atualizar os motivos pelos quais fazemos o que fazemos. Rogério, para fechar, dicas do psicólogo aqui, agora mais voltado realmente para os homens, porque, Rogério, muitos homens, você falou, os homens estão sendo vigiados, tem câmera, coisa e tal, tem muito homem que eu ouço por aí dizendo, coitado de nós, agora a gente não pode mais elogiar uma mulher, porque elas acham que tudo é assédio. Então, vamos tirar essa dúvida o homem não está num lugar nem de ser coitado, nem de ser violento. Ele está no lugar de homem. O homem é homem. O homem que é homem não precisa nem de uma coisa nem da outra, né? Eu vejo que os homens têm que voltar a ler poesia, recuperar o romantismo. Porque nos anos 70 surgiu muitas lutas marciais, de machismo, de laçar cavalo de cowboy americano, sabe? De matar índio, de tirar escalpo. Isso é coisa para americano dormir. Aqui no Brasil, nós temos que respeitar as mulheres em todas as suas instâncias. O que não anula, né, Rogério? Deixa bem claro, nós, mulheres, gostamos de que um homem faça um ato de cavalheirismo, não é não aceitar. O romantismo. Não vamos misturar as coisas, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Exatamente. Ser educado com uma mulher, ser gentil, não tem problema nenhum. Eremi. Então, a gentileza gera gentileza. Todas nós mulheres, isso faz parte do ser feminino, né? Nós gostamos, sim, de receber elogios, de receber carinho, mas tem as formas. Entendeu? Então, os lugares. E os lugares. Mas, assim, eu acho que o maior elogio que nós queremos hoje é ser respeitadas. Elogiar com respeito, não precisa usar certos palavrões que isso nos atinge, que nos magoa,
que nos coloque para baixo. Então, eu vejo isso, concordo contigo, acho que a gente precisa ter mais cultura, ter mais poesia, ir mais ao cinema. Então, por isso que também. Teatro. Exatamente, teatro. Então, eu vejo que é o seguinte, por isso que para nós, os trabalhadores, o que também eu acho que é importante, a gente faz lá na década de 80, então acho que a gente precisa, e a gente está numa campanha do fim da escala 6x1, é para que de fato as pessoas possam ter mais tempo para o ócio. Porque eu acho que a gente não tem tempo para o ócio, e talvez também, e isso, muito tempo no mundo do trabalho, fazendo sempre as mesmas coisas, eu acho que isso também a gente precisa pensar de uma outra forma, e a gente ter esse tempo, porque hoje a gente não tem muito tempo para o teatro, para o cinema, ou para ir na praça. Quantas vezes será que as pessoas vão num parque Existe vida sentar? após o trabalho, né? Exatamente, existe vida após o trabalho, exatamente. Então é isso que a gente precisa pensar. Hoje com a internet a gente passou a trabalhar muito mais, mas enfim, acho que a gente precisa desse tempo para relaxar, para sentar num lugar, refletir, eu acho que sozinho ou acompanhado, enfim. E eu sempre falo, eu não tenho um marido, eu tenho um companheiro. Então é isso. Nós jantamos junto, mas às vezes a maioria do tempo cada um faz o seu café ou come o que quer, conversamos e beleza, porque a gente trabalha totalmente diferente. Eu sou uma pessoa que eu paro pouco em casa, em função das tarefas que eu tenho de militância. Mas, enfim, eu acho que a gente precisa, e a juventude hoje, a juventude precisa ter esse respeito e ser mais companheiro, de cuidado. É esse o cuidado e o respeito que a gente precisa ter. Bacana demais. Rogério, já vou agradecer a tua presença aqui, viu? Um ótimo final de semana para você. O Rogério é tradicional aqui. E para fechar o programa de hoje, Eremi, eu só preciso. A gente fez um programa falando sobre feminicídio, 23 feminicídios no estado do Rio Grande do Sul, só em 2026. É um número alarmante, 53% a mais do que o mesmo período do que o ano passado. É preciso que a sociedade saiba que há 4 tipos principais de violência contra a mulher catalogados, ou seja, concretos: violência patrimonial, violência sexual, violência física, violência moral e violência psicológica. Às vezes elas acontecem uma, outra juntas, às vezes elas acontecem todas juntas, e algumas delas resultam em feminicídio, né? 23 mulheres não estarão mais aí para contar essa história, né? Porque já foram vítimas. O número geral para você fazer denúncia é o 180, né? Isso vale para qualquer situação. Ligue 180. Se você é vítima, se você conhece alguém que pode estar sendo vítima, ligue 180 e denuncie. Você pode fazer uma denúncia anônima. Tem Delegacia da Mulher em Caxias do Sul, que é uma coisa muito boa, né? Tem Delegacias da Mulher online, que você também pode acionar. E para quem estiver no universo do trabalho, representado pelos sindicatos metalúrgicos, qual a forma de você ou ter uma escuta ou alguma coisa do gênero? Então, para os trabalhadores e trabalhadoras metalúrgicas, eles podem ligar no telefone, que é o 991857200, que eles vão ser atendidos por uma pessoa, ou então eles também podem ir direto ao Sindicato dos Metalúrgicos e conversar com a gente. A gente tem o departamento feminino, tem eu mesmo, secretária-geral, que a gente atende, e a gente tem a nossa psicóloga que faz os primeiros atendimentos, e também a gente tem, logicamente, a advogada que monta o processo caso a pessoa queira fazer. E também, na grande maioria das denúncias de assédio, a gente sempre procura ajudar que a vítima faça uma ocorrência, faça um BO na delegacia. A gente está orientando isso e nós acompanhamos a vítima na grande maioria dos casos. Até porque fazendo o registro, a ocorrência, se formam dados indicadores que podem nortear políticas públicas, por isso é importante que se faça a denúncia, né? É muito importante, porque se a gente vai ter a NR1 a partir de maio, é exatamente em função das denúncias que a gente já fez e continua fazendo para que mude. Então, as coisas mudam quando há esse movimento, há uma atenção. Então, isso é muito importante. Eremi, obrigada, viu? Um abraço para você. Nossa, eu que agradeço. Eu fiquei muito obrigada mesmo. Acho que é assim, quando a mídia pega para si esse movimento, isso ajuda muito a sociedade, e é disso que a gente precisa. E de forma séria, né? Séria, exato, exatamente. Gente, o conteúdo fica por aqui, né? A gente agradece os convidados. Eu tenho compromisso agora com o intervalo. Vem aí a mensagem Um Olhar Diferente. Esse programa